Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula, sou usuária da Braille 6 Mini, sou parceira aqui da Tecnovisão e eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o Braille abreviado, né? O Braille Português Grau 2, que chegou recentemente na Braille Sense e na Braille Sense 6 Mini nessa nova atualização, tá? Usando aí a tabela LibLouis. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de abreviação, tá? Seguindo ali a tabela LibLouis, tá? Vou detalhar grupos de letras, prefixos, sufixos e vou falar também as palavras, tá? As palavras inteiras que são abreviadas também. Então, esse vídeo vai ter 3 partes, tá? Ele vai ser gravado em 3 partes. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre os grupos de letras que têm abreviação e, na sequência, os prefixos e sufixos que também recebem abreviação. Tá? Falando aqui sobre os grupos de letras que recebem abreviação, no total são 26 grupos de letras, tá? Que recebem essa abreviação. Pode haver alguma divergência com o manual da estenografia Braille publicado pelo MEC, tá? Mas isso, tô seguindo aqui a tabela LibLouis, tá? Que tem praticamente 100% ali do definido no manual do MEC, no manual da estenografia, mas é o que a linha Braille, o que você vai conseguir visualizar na linha Braille. Então, vamos lá, vamos falar sobre os grupos de letras. Esses grupos de letras, tá? Eles podem aparecer sozinhos, hum, hum, sem acompanhar nenhuma palavra, sem fazer parte, né, de nenhuma palavra, ou eles podem aparecer no começo, meio ou final de alguma palavra específica, tá? Então, vamos começar aqui com o AL, tá? AL, A de amigo, L de laranja. A abreviação usada para representar esse grupo de letras é a letra K. Então, por exemplo, alface. Se substituiria o AL pelo K e o restante da palavra ficaria normal. Então, você escreveria KFACE. Outra abreviação é o AN de navio, A de amigo, N de navio, e a representação dela no Braille, seguindo a tabela LibLouis, é o ponto número 2. Então, por exemplo, se você for escrever antigo, o AN seria substituído pelo ponto número 2. Então, ficaria ponto número 2, TIGO. Ante, ANTE. Pode ser anteriormente, refrigerante, constante. Esse grupo de letras, ele é substituído pela letra W. Letra W em Braille, pontos 2, 4, 5, 6. O AR, A de amigo, R de rio, ele é substituído pelo ponto 4. Então, se você for escrever ar-condicionado, por exemplo, vai ficar o ponto 4, hífen, e o restante da palavra. Tá? Vão ter outras abreviações, mas seria isso. Arquivo seria o ponto 4, depois QUIVO, também com outras abreviações. AS, que seria o próximo grupo de letras, ele vai ser substituído pelos pontos 1, 4 e 6, que seria, não sei se é usual falar isso, mas
em termos práticos, seria o M ao contrário. Então, assim, por exemplo, o AS seria substituído pelos pontos 1, 4, 6, depois ficaria na sequência S e M. A com tio O. Ele é substituído pelo sinal de número, tá? Do Braille de 6 pontos, que é o ponto 3, 4, 5, 6. Então, avião, por exemplo, ficaria AVI e o sinal de número 3, 4, 5, 6. O BR de branco, por exemplo, ele é substituído pelos pontos 2 e 3, tá? Seria o ponto e vírgula. Então, se formos escrever branco, aí já teriam duas abreviações. Seria o ponto e vírgula, né? O 2 e o 3. Mais o ponto 2 e mais o CO. Então, ficaria ponto e vírgula, ponto 2, CO. O próximo grupo é o CON de navio, que ele é substituído pelos pontos 2 e 5. Tá? Então, escrevendo ar-condicionado, que foi um exemplo dado ali, seria os pontos 4, para substituir o AR, e o condicionado, o CON, seria substituído pelos pontos 2 e 5, e depois viria na sequência DICIONADO. Acho que tá certo. O próximo grupo, EM de Maria. E de escola, M de Maria. Ele é representado pelo número 4 rebaixado, tá? Sem o sinal de número. Então, ele seria a letra D de dado rebaixada, tá? Então, se for escrever emprego, por exemplo, terá outras abreviações, mas a princípio vai ser a letra D rebaixada, PREGO. Agora, o EN de navio, ele é substituído pelo número 5 rebaixado. Então, seria sem o sinal de número. Seria a letra E rebaixada. Tá? Então, se for escrever a palavra encontro, por exemplo, ficaria ali o E rebaixado, né? O 5 rebaixado, sem o sinal de número. Mais os pontos 2 e 5, mais o TRO. Tá? Esse TR também, vocês vão ver que vai ter uma mudança futuramente. Então, E rebaixado, 2, 5, TRO. ER é uma das divergências, tá? Que vão acontecer. Vão ter dois agrupamentos com a mesma simbologia. Aí vai pelo contexto da palavra. E de escola, R de rio, ele vai receber o número 8 rebaixado, tá? Isso sempre sem o sinal de número. Então, seria o H rebaixado. Ervilha, por exemplo, se ficaria o H rebaixado, VI, LHA. Esse LH também vai ter outra representação. ES, E de escola, S de sapo. Ele vai ser representado pelos pontos 1, 5 e 6. Então, escrevendo escola mesmo, seria o ponto 1, 5, 6, substituindo o ES, depois na sequência COLA. Eu, é o mesmo exemplo do ER, seria o H rebaixado, tá? O 8 rebaixado ou H rebaixado. Então, se formos escrever Deus, por exemplo, ficaria D, aí o H rebaixado, mais a letra S. FR, F de faca, R de rio. Seriam os pontos 1 e 6, tá? Para representar. Então, se formos escrever frasco, por exemplo, seria o FR substituído pelos pontos 1 e 6,
Na sequência, AS, substituído pelos pontos 1, 4, 6, e depois o CO. Então, seria 1, 6, 1, 4, 6, CO. GR, G de garrafa, R de rio. Ele é substituído pelos pontos 1, 2, 4, 5, 6. Tá? Então, se formos escrever grego, por exemplo, seria os pontos 1, 2, 4, 5, 6, na sequência E, G, O. I de igreja, M de Maria. Ele é substituído pelos pontos 2, 4 e 6. E aí, importante, por exemplo, ficaria os pontos 2, 4, 6, que seria como o O til, tá? Pontos 2, 4, 6. P, O, R, depois vai ter outra substituição. T, A, N, T, E. Esse AN também, vocês já viram ali anteriormente. IS, I de igreja, S de sapo. Ele vai ter substituição pelos pontos 2, 3, 4 e 6, tá? Então, se for escrever, por exemplo, isca, seria 2, 3, 4, 6, CA. LH, ele é substituído pela letra H, simplesmente. Então, ervilha, como o exemplo dado acima, o LH vai ser substituído pelo H apenas, tá? NH, N de navio, H. Ele vai ser substituído pelo número 7 ou pela letra G rebaixado, tá? Sem o sinal de número. Então, ninho, por exemplo, vai ficar N de navio I, o G rebaixado ou 7 rebaixado, depois a letra O. O R vai ser substituído pelos pontos 5 e 6, né, que seria o equivalente ao cifrão, tá? Então, organização, por exemplo, dentre outras substituições que possam ter, vai ser receber no lugar do OR os pontos 5 e 6. OS, O de ovo, S de sapo, vai ser substituído pelo Y, que são os pontos 1, 3, 4, 5, 6, tá? Então, osso, por exemplo, vai ser o primeiro OS, vai ser substituído pelo Y, 1, 3, 4, 5, 6, na sequência SO. Ou, ele vai ser substituído pelos pontos 1, 2, 5, 6, que antigamente era o com trema. Então, se for escrever ou ler, né, ouvido, por exemplo, ou ouviu, ou ouvir, esse ou do começo vai ser substituído por esses pontos. 1, 2, 5, 6. PL, P de Paula, L de Lima. Vai ser substituído pelos pontos 1, 2, 4, 6. Então, se formos escrever plural, vai ser 1, 2, 4, 6. U, R, mais a letra K, representando ali o AL. PR, P de Paula, R de Rio. Ele vai ser o número 6 ou a letra F rebaixada, tá? Isso sem o sinal de número, sempre lembrando. Então, se formos escrever prato, por exemplo, vai ser o F ou o 6 rebaixado, mais ATO. RE, de revista, refrigerante, ele vai ser substituído pelo ponto 3 apenas, tá? Então, seria o ponto final, ou o apóstrofo. Então, se for escrever revista ou refrigerante, por exemplo, esse RE vai ser substituído pelo ponto 3. No caso de revista, tem a substituição do IS ali também. Então, vai ficar ponto 3, V,
as letras equivalentes do IS, mais o TA. E por fim, o último grupo de letras, que é o TR, que é o zero rebaixado ou o J rebaixado, sempre sem o final de número. Então, se for escrever trato, por exemplo, vai ser o T de tatu e o R de rio, vão ser substituídos aí pelo J rebaixado. Então vai ficar J rebaixado ATO. Agora falando sobre os prefixos e sufixos, né? São 16, tá? No total. E começando pelo área, que seria A com acento agudo, R e A. Por exemplo, de secretária, diária, primária, enfim. Ele vai ser substituído pelo 8 rebaixado, que seria o H, sem o sinal de número, mais a letra A com acento agudo. Então, se eu quiser escrever diária, por exemplo, eu vou escrever DI, e na sequência o H rebaixado, mais o A com acento agudo. Ário, A agudo, R e O. Ele vai ser o ponto 4 somente, mais a letra A com acento agudo. Então, se eu quiser escrever diário, eu vou escrever DI, na sequência o ponto 4, mais o A com acento agudo. Isso tem uma lógica, tá? Sempre quando for um prefixo ou sufixo terminado com A, vai se utilizar o H rebaixado, e sempre quando for um prefixo ou sufixo terminado com O, vai se utilizar o ponto 4. Agora, o prefixo ou sufixo dade, por exemplo, idade, cidade, vai ser substituído pelos pontos 4 e 6, sinal de maiúscula no braille de 6 pontos, mais a letra D de dado. Então vai ficar cidade, por exemplo, CI, na sequência os pontos 4 e 6, mais a letra D de dado. Eira, de feira, primeira, carteira, ele vai ser substituído, como é terminado em A, pelo H rebaixado, mais a letra E de escola. Então, feira, por exemplo, vai ser a letra F, na sequência o H rebaixado, mais a letra E. Eiro, primeiro, ou carteiro, por exemplo, ele vai ser substituído pelo ponto 4, mais a letra E. Então, carteiro vai ficar CART, ponto 4, letra E. Fica, especifica, simplifica. Então, ele vai ser substituído pelo H rebaixado, mais a letra F. Então, simplifica, por exemplo, ou especifica. Especifica ES, já tem a substituição. PE, CI, na sequência o H rebaixado, mais a letra F. Fico, certifico, por exemplo, vai ser o C, mais o H rebaixado. Para representar a letra ER, vai ter outro H rebaixado na sequência, corta. Certifico vai ter o C, o H rebaixado para representar o ER, na sequência o ponto 4 e a letra F, tá? Indicando aí que é fico, com O de ovo no final. Loga, psicóloga, não me vem outra palavra com esse sufixo, tá? Mas é a mesma lógica, H rebaixado, mais o L no final. Então, psicóloga ficaria PSICO, H rebaixado, L. Masculino, psicólogo, tá? Mesma lógica, seria o ponto 4,
mais a letra L. Então, psicólogo seria PSICO, ponto 4, letra L. Menta. Menta mesmo, da erva, né? Erva, menta. Pimenta, cumprimenta, experimenta. Então, no caso da pimenta, por exemplo, ficaria PI, H rebaixado, mais a letra M de Maria representando aí esse sufixo. Mente, mente, né, relacionada ao cérebro, né? Simplesmente, cumprimente. Então ele vai ser representado pelos pontos 5 e 6, tá? Essa é uma das únicas diferenças. Mais a letra M. Então, simplesmente tem o S, a representação do IM, do PL, do ES, e depois o 5, 6, mais a letra M representando ali o mente. Mento, cumprimento, argumento, vai ser o ponto 4 mais a letra M. Nica, comunica, vai ser o H rebaixado mais a letra N de navio. Comunica, então vai ser C-O-M-U-N-I, perdão, C-O-M-U, H rebaixado, N de navio. Comunico, que é o Nico agora, né? C-O-M-U, o N-I substituído pelo ponto 4 mais a letra N de navio. Rica, pode ser tanto um sufixo, prefixo, quanto uma palavra para indicar uma qualidade da pessoa, né? Pessoa rica, uma mulher rica. Por exemplo, ele vai ser o H rebaixado mais a letra R. Rico, também, mesma situação, vai ser o ponto 4 mais a letra R. E esses são os grupos de palavras, tá? Grupos de letras e sufixos e prefixos, tá? Para o Braille abreviado em português grau 2.